apresentando Programa Alfa e Ômega. Apresentação: Pastor Paulo Renato. Glórias a Deus, queridos irmãos. O Pai está cuidando de suas ovelhas, o Pai está cuidando de cada um de nós. Eu tenho certeza que esse louvor, ele alcançou o seu coração. Mas nós estamos aqui com muitos irmãos que estão chegando no nosso chat. Mas eu quero que você pegue esse linkzinho aí que você recebeu, compartilhe nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam estar assistindo e fazer perguntas aqui para o pastor Alex, que eu tenho certeza que vai trazer coisa de Deus para nós nesta tarde. E se inscreva no canal Fanini, se inscreva também nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Mas, pastor, já estou te consagrando aí, Jefferson. Evangelista Jefferson, seminarista do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Irmão amado, querido, qual a expectativa que você tem nesta grande tarde? A expectativa é muito grande. Boa tarde, pastor Paulo Renato. Boa tarde, pastor Alex. Aos ouvintes também. A expectativa é de sair daqui com uma bagagem um pouco mais cheia de conhecimento. Espero poder absorver o máximo possível do conteúdo que será tratado aqui nessa mesa. Que bom. Jefferson, tem algumas pessoas que já estão conosco aí no chat. Você não esquece de ninguém não, que depois eu vou ser cobrado. Então, quem está aí conosco? Temos aqui a Simone Gomes da Silva, Sérgio Olímpio, Omar Brito, Sara Soares, psicóloga Cláudia Carriço, Marcela Evangelista, Alan Turi, espero ter pronunciado o nome correto. Estão todos aqui parabenizando o pastor Alex, o programa, agradecendo também a participação dos irmãos aqui no chat. Glórias ao Senhor Jesus. Agora nós vamos apresentar o nosso convidado, pastor Alex Brito, um amigo, um irmão. Temos caminhado junto ali na Ordem dos Pastores Batistas, Seção Carioca. Ele é o nosso atual presidente. Eu faço parte, pela misericórdia de Deus, dessa ilustre diretoria, a qual já mando um abraço a todos os nossos irmãos que compartilham conosco ali, irmão Elzo, irmão Paulo, irmão Felipe, pastor Barcelos, e também quero mandar um abraço ao pastor Rafael. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar junto com meus irmãos ali, tratando e cuidando um pouco de pastores. E eu quero que o irmão apresente aí o nosso querido pastor Alex. Pastor Alex Brito de Souza, servo de Deus Altíssimo, casado há quase 24 anos, completando no próximo dia 28 de abril. É isso. Com a psicóloga Cláudia Carriço. Ela está ao vivo aí com a gente. Está ao vivo com a gente. Paz, Cláudia. Paz da Sofia, de 13 anos, carioca, nascido e criado na zona norte do Rio de Janeiro, pastor presidente da Igreja Batista Central de Olaria, formado em teologia no Seminário Batista Teológico do Sul, advogado, pós-graduado em gestão de pessoas e coach, e mestre em teologia pela PUC Rio, e presidente da Ordem dos Pastores Batista Brasil, Seção Carioca. Você já viu o peso aí do currículo, né? Pesado. Glórias ao Senhor Jesus. Deus permite, graças a Deus, ao seu servo de alcançar grandes coisas. Pastor Alex, amém. Meu amigo, meu amado irmão, é um prazer, uma satisfação. Sei da sua agenda, quanto é corrida. Sei que o irmão fez manobras aí no serviço para poder estar aqui, mas é uma honra recebê-lo. Sei que Deus vai lhe usar poderosamente nesta manhã, e eu quero que você desse a sua primeira palavra aos nossos ouvintes e aos nossos irmãos que estão acompanhando o nosso podcast. Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nossa vida. Normalmente, quando me apresentam, eu fico constrangido, porque o resumo e o principal é: nós somos servos de Deus, estamos aqui para servir. Fico muito feliz, Paulo Renato está aqui juntamente com essa equipe maravilhosa. Nem todos conseguem ver a equipe que está nos dando suporte, o auxílio, senão não conseguiríamos fazer esse programa. Então, assim, a felicidade é muito grande. É uma coisa que eu já vou começar abrindo aqui o meu coração. Eu não sou de fazer isso. Eu já tive alguns convites para ir para alguns lugares. Mas o Paulo Renato, pastor Paulo Renato, com esse jeitinho, com esse carinho, vem insistindo há alguns meses, e eu falei, eu não posso negar. Desde Fortaleza, né, pastor? É verdade, desde o começo do ano. E eu tive alguns convites. Eu falei, não vou aí. Hoje eu estou aqui, mas com muita felicidade, e sei que estou pisando em local abençoado, local santo, com os servos do Senhor Todo-Poderoso. Uma excelente tarde para todos nós. Eu também quero aprender com vocês. Pastorzão, nós queremos também, depois eu vou falar mais do nosso instituto, do nosso pastor José, toda a equipe. Nós estamos aí tendo a honra de ser o primeiro programa
do Alfa e Ômega no Instituto Fanini. Olha! Nós estávamos em outro local e Deus abriu a porta aqui, o pastor Osé e toda essa equipe. É uma honra estar aqui, fazer parte hoje dessa família. Eu tenho certeza que vamos estar juntos aí por muitos e muito tempo. Mas eu quero começar a fazer... A primeira pergunta, pastor, é sobre conversão. Todos nós temos em nossa vida a divisão de águas para a nossa existência e a nossa conversão, né? O que o senhor lembra, o dia, a hora, quando Deus lhe pegou e falou assim, agora não tem mais jeito? Cada um tem uma história e essa história sempre edifica as pessoas. O que o senhor pode contar da sua conversão que foi marcante e que pode abençoar tantas pessoas? Vamos dividir conversão e chamada ou só conversão? O senhor fica à vontade, o senhor fica à vontade. Vamos começar da conversão. Eu era um rapaz, como disse aí na apresentação, muito convicto da minha própria força, meus objetivos. Cresci sem pai em favela, na época era chamada favela, hoje é comunidade carente, e tive que lutar para sobreviver. Nesse processo, decidi seguir a vida militar, contrariando aquilo que alguns colegas na comunidade seguiram. E um dia que eu considero muito abençoador, um dia belo, eu comecei a identificar uns desafios pessoais, uma batalha muito grande de tentar galgar e alcançar algumas coisas já sendo militar, e não obtinha êxito, né? A dificuldade de passar em algumas provas internas e tudo mais, quando num excelente dia eu chego na casa da minha sogra e a minha sogra, juntamente com o meu cunhado, me apresenta a palavra do Senhor. Naquele dia eu pude perceber que sozinho, com minhas forças, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu decidi confiar no Senhor dos Exércitos. Me prostrei ao Deus Todo-Poderoso, entreguei a minha vida a Ele. Assim foi a minha conversão. Mas o que antecede a minha conversão é que nessa altivez, essa forma soberana de querer viver, achando que somos detentores do nosso próprio eu fui convidado para ir num casamento em Copacabana, Igreja Batista de Copacabana, pastor Vitor Manuel Valente. Uma gerente que trabalhava com a Cláudia numa loja no shopping do Rio Sul. E quando eu cheguei naquele casamento, Cláudia decidiu que eu tinha que ir de terno e comprou terno para mim, eu me arrumei todo. Já era casado, senhor? Já era casado, mas sim. eu tinha um medo muito grande de ser crente, porque ser crente para mim era sinônimo de andar com terno. E depois que eu me formei, eu tive que fazer audiência. Verdade. Não tem jeito. Enfim, mas foi o caminho. E aí o que acontece? Quando eu chego nesse casamento, algo surpreendente, eu fui submetido a algo muito surpreendente. Quando eu entro na igreja de Copacabana, eu sinto literalmente um vento e tirando um peso muito grande dos meus ombros, um peso muito grande das minhas costas, e me assusto com aquilo, mas fico calado, vendo tudo muito novo, o culto, a forma maravilhosa, sem entender muito bem o que tinha acontecido. Quando eu saio, Cláudia me pergunta, e aí, você gostou? Eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu lá dentro, mas eu não quero deixar de sentir isso nunca mais na minha vida. Então foi o começo ali do processo da conversão. Eu senti o Espírito Santo tirando o peso da decepção, o peso da dor das minhas costas e me chamando como filho amado. Mas aí você pensa, mas esse processo de conversão era muito tranquilo. Não, para quem decidiu nunca casar e segunda, quarta e sexta fazer um tipo de esporte, de artes marciais, e terças e quintas outro tipo de esporte, um cara extremamente agressivo, entender a paz que excede todo o entendimento, é ação divina. Então, assim foi meu processo, resumidamente, da minha conversão. Depois de quanto tempo o senhor, dali dessa visitação de Deus, né? Que Deus pegou o senhor ali, até o batismo, o senhor lembra mais ou menos quanto tempo foi? Lembro perfeitamente. A igreja, como é que foi essa primeira caminhada ali? Porque a gente vem tudo muito novo, né? Até Deus chegar e começar a botar rumo na nossa história. Como é que foi isso? Durou um ano. Um ano. No meio do ano e no meio do ano seguinte, eu desço as águas batismais. Eu aceitei Jesus em Copacabana e fui batizado no Leme. Aceitei Jesus, comecei a frequentar Copacabana, só que esse mesmo casal que nos convidou para
para estarmos no casamento deles, falou assim: agora eu vou te levar numa igreja que não tem essa estrutura toda, mas eu senti de Deus de te levar nessa igreja, que foi na Igreja Batista do Leme, na ladeira de Barroso, entre Chapéu, Mangueira e Babilônia. Quando lá eu adentrei, eu falei: é aqui que eu quero ficar. Eu fiquei ali 1 ano estudando a palavra do Senhor, o pastor Macés Nunes me ensinando a palavra ponto por ponto. Eu não queria fazer nada de forma afobada, fui estudando, fui aprendendo a palavra do Senhor, e no meio do ano eu fui batizado. Glórias a Deus. Olha aí que testemunho de conversão lindo, pastor. Parabéns. Pastor, hoje o senhor está em qual igreja? Hoje eu sou pastor da Igreja Batista Central em Olaria, que completou agora, no dia 21 de abril, 70 anos. 70 anos. De Um abraço para a igreja. 1955. O senhor, antes de estar na Igreja Batista Central de Olaria, o senhor estava lá no Leme. No Leme, pastoreio Leme. E o seu chamado para a área pastoral começou ali? Então, eu sempre fui muito dedicado e até então não sabia que era o dom do serviço, um dos dons que Deus me concedeu. Eu como militar, eu pedi a folga ao meu comandante de companhia na área militar. Eu fui na área de serviço, porque antes eu fui escoteiro durante 5, quase 6 anos. Então eu aprendi primeiro socorro, me especializei. Então quando eu fui para a vida militar, eu já fui com uma certa especialização. E eu pedi a folga para poder levar as pessoas para o hospital. Eu folgava para descansar, mas eu levava as pessoas para o hospital. E o pastor começava a achar aquilo diferente. Não faltava uma quarta-feira, não faltava um culto de oração. O pastor começava a achar aquilo diferente. E aí começam aquelas falas que eu acho que vocês escutam: Deus tem algo diferente na sua vida. Mas aquilo, como eu senti hoje, sabe, aquele frio, assim, meu Deus do céu, já está servindo o Senhor, é grande demais. Sim. Eu não preciso aparecer. E teve um dia de forma muito forte que Deus disse: o seu tempo na terra é um tempo curto. E eu pensei que ia morrer naquela semana, revelação nessa, naquele ano. E eu vi isso. A segunda vez, a primeira foi o vento na conversão, a segunda assim: então faça a minha obra. E eu entendi que o tempo curto que o Senhor estava se referindo em comparação, por mais que você viva 100 anos aqui na Terra, não se compara à eternidade do Senhor. Então eu fui em 2004 para o Seminário do Sul, muitos amigos lá. Outro seminarista do Sul. E saí em 2007. A minha história é sempre assim, né? É uma complementação. Depois, eu não satisfeito, fiz Bennett, porque na época não tinha convalidação. Então eu comecei a estudar, foi essa chamada que eu tive. Antes eu comecei a trabalhar com jovens e adolescentes e não tinha ali o conhecimento de embaixadores do rei no Leme. Mas eu ensinava técnicas do escoteiro para eles. Então a gente montava barraca, acampava, fazia fogueira e por aí vai. E vai trabalhando para o Senhor. Técnicas de mateira, técnicas de amarra, de nós, e assim foi. E foi o que tirou muita gente da vida do poder paralelo. E foi muito legal. E depois eu descobri, estudando sobre as mensageiras, sobre os embaixadores, que, meu Deus, é muita coisa que tem ali no conhecimento. Foi uma técnica que Deus me concedeu naquele momento. Isso aí, no meio onde o senhor, na primeira igreja, que o senhor estava ali entre duas comunidades, fez toda a diferença para muita gente. Sim. Muitos jovens ali foram suas ovelhas, né? Já eram ovelhas, disso eu nem sabia. Foram seus adolescentes. E também, quando o senhor chegou a ser diácono? Não chegou a ser diácono. Não cheguei, não. Entendi, já foi logo. E quando foi para o seminário, o senhor saiu do seminário, foi logo consagrado? O senhor foi consagrado no Leme? Como é que foi essa transformação de amadurecimento para o Ministério da Palavra? Então, comigo as coisas, eu falo comigo que a gente compara com os pastores e tudo mais, nunca é tão claro, pelo menos eu não tenho essa visão. Quando eu tive que fazer, não sei se hoje ainda no Sul tem um vestibular, tem uns meninos lá da igreja que fazem vestibular. E na semana do vestibular eu estava estudando muito para fazer a prova lá do Seminário do Sul. Eu marco um gabinete com o pastor Marcelo Nunes, e falo: pastor, eu tenho que falar um negócio para o senhor. O que aconteceu, meu filho? E a igreja tinha aprovado em assembleia, mandar o seminarista, primeiro seminarista da igreja. Eu falei: pastor, eu não posso ir para o seminário, não. Ele falou: o que você fez? Aí eu pensou que era alguma coisa. Eu vou falar com a irmã Cláudia. Eu falei: não, eu não fiz nada ainda militar. O que aconteceu? Eu falei: não, eu
eu comecei a estudar muito esse mês e descobri que eu sou um pecador. Ele, então você fez alguma coisa? Eu falei, pastor, mas eu não fiz nada. Eu compara a soberania divina. Aí o pastor sentou assim, o pastor Macese tinha uma característica muito legal. Eu começo a pegar os trejeitos dos pastores, ele fez assim para mim. Tá aqui a câmera. Agora o irmão está preparado para ir para o seminário. Porque nós não somos nada sem a presença de Deus. Aí eu falei assim, mas pastor, tem um outro problema, ele qual? Quando o senhor me chama lá, eu fico com medo, minha barriga fica com muito frio assim. Ele falou, nunca perca isso, porque nós não somos nada sem o Senhor Deus. Aí eu tentei a última vez, eu falei assim, pastor, mas como é que eu vou pregar? Ele falou assim, suba ao púlpito, como se fosse a sua última pregação e que vai mudar o mundo, mas desça consciente que você não tem condições de mudar o mundo. Aí eu falei, tá bom. Um ótimo conselho. Porque assim, você sobe com a certeza que Deus vai agir, mas você desce com a consciência que você é humano e a soberania é divina. Deus que age. E não é o momento, mas eu vejo que no nosso dia a dia e no ministério do pastoreio, com alguns pastores, alguns locais, não vou me limitar a uma ou outra denominação, as pessoas acho que estão esquecendo desse temor e tremor ao Senhor, dessa submissão ao Senhor Deus. Mas foi ali que começou e foi dessa forma. Que legal. Mais alguma coisa a acrescentar, Jefferson? Não, tô ouvindo as histórias Daqui a pouco é você, né? Pensando quando chegar a minha vez. Não, já prestou atenção nessa dica aí, né? Quando chegar a minha vez, mas... Suba ao púlpito como sua última pregação e desça como uma coisa sabendo que Deus falou, eu lembrei daquilo que o senhor sempre fala conosco, que sempre vai haver esse nervosismo no púlpito. Sim. Se ficar algo que não, já não é algo normal, né? Se não tiver esse nervosismo, esse temor, na verdade. Se não houver esse temor, então... Eu acho que esse é o grande chave para nós que somos servos, é o temor, não podemos perder nunca. Não podemos perder. Como é que tá a galera aí? Então, chegaram aqui meu pai e minha mãe, Maurício e Ivonete, lá de São Paulo. Beijo, Maurição. Estão aonde? Estão em São Paulo? Estão em São Paulo. São Paulo, terra boa, hein? Terra da garoa. Lá em São Paulo. Um beijo para vocês, meus pais. Tem o João Ledson também aqui com a gente. Pastor Alex, você é melhor que eu tenho na minha vida. Pode interagir aí, pastor, se o senhor quiser também. Falando, o senhor fala aí com eles aí. Deus te abençoe, João. Tem aqui atendimento empresarial, não sei quem é, tá só com o nome atendimento empresarial. Pastor Alex é uma benção, deu uma excelente palavra para os pastores da PIB de Campo dos Afonsos, Marechal Hermes. Olha lá. Já recebemos alguns testemunhos de lá, pastor. Olha lá. Aquilo foi uma batalha espiritual, hein? Foi uma batalha espiritual. Foi tenso. Foi o controle está na mão de Deus, nas mãos do Senhor. Tem o Frank Martins aqui também. Esse é o nosso pastor, que disse que deve ser da igreja do pastor Alex, lá de Olaria. Frank é seminarista, é um dos seminaristas que nós temos lá. Hoje nós temos, pela misericórdia do Senhor, 10 seminaristas. Olha, glória a Deus. Pela misericórdia de Deus. Bota eles para escrever o livro todo de Gênesis, pastor. Fala aí. Bianca Soares acompanhando daqui. Atendimento empresarial também escreveu: Pastor Paulo Renato tem sido um guerreiro incansável na reunião e unidade de pastores batistas do Rio de Janeiro, onde falou? Inclusive estivemos juntos na Sociedade Bíblica. Foi uma bênção. É atendimento empresarial. Atendimento empresarial, coloca o seu nome aqui para a gente poder te identificar. Deus abençoe, meu irmão. Com certeza é um pastor amigo. Deus abençoe. Estivemos lá na Sociedade Bíblica do Brasil ontem, no Café dos Pastores. O pastor Alex não pôde estar conosco lá, mas foi muito bênção. Um abraço para o pastor Ricardo, pastor Marcos, ficaram de estar conosco aqui também brevemente, falando um pouco da Bíblia, a palavra de Deus. O que temos aí? Jean e Giovana também está aqui com a gente, escreveu: ó o gigante aí. São os seminaristas de lá da igreja. Glória a Deus. Monize Alves, nosso pastor abençoado, líder e amigo. A esposa do pastor também está aqui, a psicóloga Cláudia. Monize é esposa do Franklin. Do Franklin. Monize é esposa do Franklin. Ó, quero fazer um desafio a vocês aí. Já multiplicou esse link aí? Compartilha lá. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal, é para abençoar, para você também poder nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Seja um agente evangelístico, tanto do Instituto Fanini como do canal Alfa e Ômega. Contamos aí com a sua colaboração. Pastorzão, então hoje o senhor está na Igreja Central de Olaria. Como é que é pastorear essa galera toda que está aí? Qual tem sido lá? Quando é que o senhor chegou lá? Quais foram os desafios? O que o senhor tem pensado para essa comunidade? Pode ser devagar, eu estou dando uma geral aqui para o senhor ir pensando. Mas quando é que o senhor chegou lá?
Eu cheguei no processo de estágio em 2018, mas antes do estágio, eu pensei que minha missão tinha sido cumprida como Ministério Pastoral. E aí eu já tinha preparado tudo no Leme, tinha avisado que eu ficaria um tempo, né? Eu entendi no momento de revitalização lá no Leme. E comecei a estudar para concurso. Só um adendo. O senhor então assumiu primeiro a igreja do Leme como pastor? Não, como pastor, quando eu fui ordenado, sim, eu fui convidado a ficar no Leme. Sim. E também fui convidado a retornar para Copacabana, ajudando numa congregação na Ladeira dos Tabajaras. Que legal. E na época o pastor Macete falou: olha que privilégio, você tem mais de um convite. E eu tirei um período para orar, mas fiquei na Ladeira dos Tabajaras. Sim. Fiquei lá quase 4 anos, sendo pastor de jovens e auxiliando, na época, a congregação da Ladeira, que era a filha congregação da igreja de Copacabana. E depois, terminando o processo ali, o Leme entra em sucessão pastoral e aí a comissão vai em Copacabana para me fazer um convite. Primeiro avaliou como é que o pastor Matheus Macuisa, na ocasião, um angolano, perguntou do pastor Alex, verificou tudo e falou: olha, nós estamos pensando na igreja, pensa o pastor Alex para voltar. Né? Foi o seminarista aqui, ele cresceu aqui. E aí eu voltei para o Leme e fiquei quase 8 anos. Aí eu retornei para o Leme, fiquei quase 8 anos, um processo de revitalização, me esforçando ali. O pastor Macés Nunes, um homem de Deus, e comecei a me dedicar ali. E foi o período que eu fiquei no Leme. Quando sou convidado, antes de ser convidado, eu falo para o Leme que estava terminando meu prazo. E eu falei isso para o Leme, comecei a orar. Depois de 7 dias, toca meu telefone, um convite para participar do processo de sucessão pastoral na Igreja Batista Central em Olaria. Só que eu já estava estudando para concurso, eu tinha entendido que ali acabou e eu ia trilhar o caminho de uma forma no anonimato em relação ao ministério pastoral. Não deixaria de ser pastor, mas não estaria pastoreando como pastor presidente da igreja. E quando eu cheguei na Central de Olaria, me emociona muito, porque eu fui para o lugar errado. Eu fui para Teotônio de Brito, onde que nós nos despedimos agora. Porque a igreja teve que fazer uma revitalização e nós saímos da Tenente Pimentel, o templo atual da igreja, ficamos um período na Teotônio de Brito, quase 60 dias. E o culto da Teotônio de Brito foi na quarta-feira para a reinauguração agora, no sábado, dia 26, aniversário da igreja, 18h30, ali na Tenente Pimentel. E eu chego na Teotônio de Brito, ligo para a diaconisa Lucimar, que era secretária do processo de sucessão pastoral, e ela diz: não, o senhor está errado, vem mais um pouco para frente. Eu chego na Tenente Pimentel, entro, e ela fala: pastor, nós estamos no processo de sucessão pastoral, o pastor que ficou aqui ficou 48 anos, pastor Gessé José Pinheiro, que vai ser homenageado no domingo de manhã, no dia 27. Glória a Deus. E ela disse: olha, tem muitos pastores aqui e o senhor é mais um, porque o senhor foi indicado, o senhor quer participar desse processo? Eu falei: irmã, eu estou aqui, eu entendi que não era para participar, mas eu vim porque eu fui submisso à voz de Deus. E eu chego lá, a irmã fala: olha, quero deixar bem claro para o senhor, aqui a esposa não precisava vir, mas o senhor trouxe, o senhor precisa de uma mensagem gravada. E dá para perceber que eu corria disso. Então lá no Leme não tinha gravação. Mas num belo domingo todo mundo sobe a comunidade ali. E engraçado, a igreja do Leme é do lado da casa do Ari Barroso. O pessoal chega na igreja do Leme, e a igreja do Leme tinha uma característica, algumas estratégias, quando a gente estuda o local, a população, como nós vamos aplicar. Lá tinha o projeto Sunday. Qual era o projeto Sunday? Nós entendemos que para lutar contra o poder paralelo, para lutar e trazer uma nova visão para a garotada, nós tínhamos que ter mais tempo com eles. Então nós dávamos do café da manhã até o lanche da noite, da cantina da noite. Pessoal, que legal. E aí nós começamos com 3, 5, 7, 10, 12, 15 crianças, 18, até o momento, depois de 3 anos, os diáconos, os líderes chegaram e falaram: a gente não está aguentando mais. Muito legal, porque o domingo eles curtiam bastante. No culto da noite a gente ia pregar, os meninos estavam assim. Já ia para casa cansado. Mas era a Bíblia de forma lúdica, no dia a dia. Então, assim, é um processo muito gostoso. Discipulado na veia. Na veia. Sempre foi assim comigo. Acampamentos, atividades. E eu vejo que essa comissão chega lá. E aí passa a comissão, a gente vai para o gabinete. O gabinete do Leme também é uma coisa muito particular, porque tem aquele vidrão assim, vista para o mar. Aí, poxa, aqui é muito bonito,
o senhor entende que chegou o momento de sair? Eu falei, entendo. Se eu não for para qualquer outra igreja, eu entendi que é um momento que Deus tem me chamado. Mas aqui é sempre assim? Eu falei, como? A igreja está assim, cheia de criança correndo para... Eu falei, não, mas é um projeto, não aconteceu por acaso. Aí eu falei para minha esposa, depois que a comissão saiu, falei, olha, eles não vão chamar a gente não, porque sentiu muita correria. Então, quando eu vou para o Leme, faço o processo de entrevista, aquele processo de estágio em 2018, algo que é muito interessante. Imagina a zona sul do Leme, gente. É garotada, eles pediam para, pastor, eu posso tocar de bermuda? Acabava o culto da manhã, desciam para a praia. Subiam às 5 e pouca, tomavam banho, iam para um ensaio da noite, quem não estava na escala Sunday, escalado, e tocava à noite. Falei, gente, vem bermuda, vem como vocês quiserem, mas vocês vão estar cultuando a Deus, pastor? Tranquilo. Então, oficina de música, o pessoal aprendendo a palavra de Deus, uma bênção. E aí eu chego na Central de Olaria, a média dos irmãos Central de Olaria, 68, 69 anos. Um choque cultural. Eu falo, meu Deus, como eu vou me comportar? O que eu tenho que fazer? Que desafio. E eu lembro que o diácono, na época, hoje pastor Alexandre Santiago, mas na época era diácono, falou assim, pastor, a gente só precisa pedir uma coisa do senhor. Eu falei, já comecei mal, fiz alguma coisa errada. O senhor precisa vir no período de estágio de terno para cá. O senhor tem terno? Isso lembrou lá do início, não quero ir porque não tenho terno. Aí a voz fica embargada, os olhos marejantes. Falei, tenho. Eu tenho um para cada dia, porque eu trabalho com terno. Eu não tinha falado, porque me dava medo falar que ser crente, usar terno, gravata, aquele negócio assim, né? Você tem um estereótipo que você não conhece, você não acredita que é tão gostoso uma vida cristã. E eu comecei a viver aquele estágio. Então, pastorear hoje a Central de Olaria se tornou um desafio muito gostoso, porque eu posso transitar e dialogar com a criança, o adolescente, o jovem e os irmãos da melhor idade. Que bem. Então isso está sendo assim maravilhoso. Esse foi um dos desafios. O senhor está lá de 18 para cá? 19. 18 foi a avaliação, entrei 19 e aí 6 anos eu fiz agora. 6 anos. Fevereiro. Passa rápido. Passa rápido, e um aprendizado de dois tipos de pastoreio, de um lado e do outro, e Deus vai te dando sabedoria e capacidade para isso. Glórias ao Senhor. E a igreja está fazendo aniversário, 70 anos. 70 anos. Preparando tudo lá. Como é que tá esses preparativos lá para... Eu estarei lá domingo, em nome de Jesus. Amém. À noite estarei lá domingo. Vai ser uma honra. Seminarista não pode não, porque tem que ir pro culto no meu lugar. O pessoal está muito empolgado, uma felicidade muito grande, vencendo desafios. O último desafio agora, nós percebemos que tinha uma fissura na igreja, na galeria. Essa fissura se transformou em rachadura, a prefeitura interditou e a igreja assumiu o compromisso, por isso que nós honramos de não ficar lá, fomos para o templo antigo. E a ideia era fazer a obra, né? E tirar, nós classificamos como o U da galeria. Só que o U da galeria saiu e tem muito mais novidade lá que eu não posso contar. Só quem for no sábado e no domingo. Mas as pessoas estão falando assim, o pastor Paulo Renato, a igreja é outra, pastor, a igreja é outra. É a mesma igreja do Senhor Jesus com uma roupagem um pouquinho diferente. Vai ser bênção, hein? Você é nosso convidado. Eu estou convidando, mas é nosso convidado. É nosso convidado. Vamos estar juntos lá. E hoje como é que está lá em termos de os ministérios, as metas, objetivos para frente, além da inauguração? O que o senhor pensa, médio e longo prazo? O que a igreja pensa? Como é que está motivando o senhor para trabalhar? Como é que estão essas coisas aí? Quando nós chegamos lá, precisávamos, eu digo nós, eu, a minha esposa, a minha filha e minha mamãe também. Quando nós chegamos lá, nós entendemos que tínhamos que fazer um ministério para reorganizar cada um na sua função. E aí, desde antes do seminário, aprendendo com o pastor Macés, nós pegamos o ministério básico, que é o da pesca, né? O PESCA, que tudo vai das igrejas de outra coisa moderna se resume na pesca. O que é isso? P de proclamação, E de ensino, S de serviço, C de comunhão e A de adoração. Aí, tá no sangue aí. Então, se você pegar a pesca, né, que era o símbolo do peixe ali da evangelização, você vai ver que pegar um departamento, você falar, vai estar dentro desse ministério. E, para a glória do Senhor Deus, nós ordenamos há um ano 2 pastores, 2 diaconisas. A igreja tem avançado, apesar dos desafios, ela tem avançado, e agora, para médio prazo, nós estamos entendendo que termina um ciclo
que esse de vencer os desafios, nós queremos avançar. Essa pergunta que o pastor me faz é algo que eu tenho orado muito, e o que Deus tem falado no meu coração, que seja uma igreja relevante naquele local e onde Ele nos levar. Amém. Que seja de fato, sem esquecermos daquilo que é a igreja do Senhor Jesus, a voz profética de Deus sendo manifestada na face da terra. Isso seria bonito se parássemos aí, mas quando falamos da voz profética de Deus sendo manifestada na face da terra, é lutar contra a desigualdade, é lutar em amor contra a injustiça. Então nós entendemos como igreja do Senhor que queremos avançar e abraçar mesmo aqueles que estão excluídos à margem, como Jesus nos ensinou, aqueles que estão, infelizmente, desproporcionados de uma oportunidade na vida. Entendi. Uma igreja inclusiva. É isso aí. Conectada com o Senhor para trazer o amor dele para todas as pessoas. À luz da Escritura Sagrada. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos entrar agora no tema especificamente dito, o cuidado pastoral com as ovelhas. O senhor já falou muito aí sobre o cuidado pastoral, glória a Deus. E tem algumas perguntas aqui. Se você quiser fazer pergunta no chat aí, coloca que o Jefferson vai ler. Mais alguma? Como é que estamos aí, Jefferson? Chegando aqui mais algumas pessoas, aí, pastor. Eu tô vendo. Tem a Leila Nogueira, pastor abençoado. Deus continue te abençoando grandemente. Pastor Alex, Deus seja louvado. Amém. Marcela Evangelista, Deus nos enviou um pastor abençoador para as nossas vidas. Andressa Melo, que bênção ouvi-lo, pastor. Tem também um nome aqui, tem uma bandeirinha do Palmeiras. Não, esse daí você não precisa falar, eu tenho quase certeza que é meu cunhado. Para começar com bandeirinha do Palmeiras, já ser um beijo no teu coração, isso daí é demais. Está aqui, abençoado pastor e cunhado Alex. O Senhor Deus continue conduzindo o seu ministério. Conhece as suas ovelhas já? Tem aqui também a Rebequinha. Rebeca, um abraço. Beijo, salve, Beca, pastor Paulo bem? Renato e meu líder Jefferson. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe também, minha filha. O Alan tá aqui, falou que eu pronunciei o nome dele corretamente. Amém. Marcele, pastor amado, bênção em nossas vidas. É um privilégio ser pastoreada pelo Senhor e pela Claudinha. E a esposa do pastor Alex já deixou o endereço aqui. É Rua Tenente Pimentel 120, Olaria, Igreja Batista Central de Olaria. Glória a Deus. É isso que acontece casado com uma psicóloga cognitiva comportamental. É extremamente intencional. E aí não pergunta por que eu casei com psicóloga não, que eu não casei com psicóloga. Casei com Cláudia, essa psicóloga que me ajuda muito nos devaneios da vida. Isso é importante. Daqui a pouco você vai falar um pouco sobre essa relação que o senhor tem de esposa, diaconisa, esposa que está envolvida no ministério. Isso tudo nós vamos saber aí na frente. Se você não falar o seu nome, a culpa já falei na minha, mas fica tranquilo. Pastorzão, o que significa biblicamente ser um pastor de ovelha, pensando na área espiritual? Como o senhor pensa que um pastor deve agir espiritualmente na vida da ovelha? Maravilha! Então, eu sigo João 10:11, o Senhor, aprendendo com o Senhor, que é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Não precisamos dar a vida, literalmente, a estrutura física do nosso ser, porque o Senhor já fez isso. Mas eu separei alguns pontos aqui, posso ler rapidinho? Fica à vontade. O bom pastor alimenta as ovelhas. O bom pastor protege, cuida das ovelhas. O bom pastor dá vida no dia a dia, na atenção pelas ovelhas. Não é usar como simplicidade o que a gente escuta, vou orar pela sua vida, como uma técnica de ganhar tempo e falar próximo da fila. Não. Então eu creio que o bom pastor, aprendendo com Jesus, ele alimenta a ovelha. E às vezes de forma intencional nós temos alguns que são chamados pastores que não alimentam, porque alimentar é ver uma ovelha saudável e tendo conhecimento da palavra de Deus. O bom pastor, ele cuida, e o cuidar vai muito mais do que o domingo, Paulo Renato. Seminarista, o cuidar, eu vi falando para os meninos, é potencializar cada pessoa que Deus colocou em tuas mãos. E você talvez não tenha que aparecer mesmo não, e glória a Deus por isso. Mas aquela pessoa que Deus confiou na tua mão, ele precisa ser potencializado. Você tem que ter o olhar de Jesus e ver as coisas boas, saudáveis dessa pessoa e potencializar, para que ela faça diferença não só no domingo, que é pouco, não só na quarta, no culto de oração, que é pouco, mas no dia a dia de uma sociedade que tanto carece
de conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor. Esse cuidado que o senhor falou, que é importantíssimo, duas coisas chamam a atenção que o senhor falou aí, que primeiro é sobre oração, né? Nós temos esse jargão sempre quando as pessoas procuram, falam assim: vou orar por você. E às vezes a gente nem ora, né? Se não for, às vezes na hora você perde ali tantas coisas, que o pastor está envolvido com diversas coisas. Aí o senhor falou uma coisa muito interessante: o dia a dia. Não é só no domingo, né, pastor? O domingo é muito pouco. O domingo é aquele dia que a gente tira para adorar, para estar mais em comunhão. Mas eu acho que esse cuidado diário, ele é muito importante. É o pastoreio. E às vezes, pelas dificuldades, a gente tem pastor hoje, a gente também não vai... Tem pastor hoje que tem que trabalhar também em outras atividades. Sei bem o que é isso. Não tem, o senhor também trabalha em outras atividades. E às vezes não tem o tempo adequado. Às vezes não consegue fazer aquilo que é necessário para que a ovelha se sinta pastoreada. Então é um desafio que os pastores precisam ter, se colocar na direção do Senhor para poder tomar as decisões corretas. Então foi muito importante o que o senhor falou, que não é só o domingo, realmente não é. É o dia a dia. Eu lembro de Jesus caminhando com os discípulos. Sim. Excelente exemplo. Ele ia na casa de Pedro, ele almoçava com um, ele batia papo com o outro, estava debaixo da árvore com um, subia ali com o outro, estava sentado olhando a multidão subindo. E quando a gente vê o exemplo de Jesus, a gente vê o discipulado e o dia a dia. Sim. Isso é muito importante. Se o senhor tivesse que resumir, que é difícil resumir, em poucas palavras, o que é difícil resumir, como descrever a responsabilidade pastoral em poucas palavras? Quando o senhor pensa em responsabilidade pastoral, o que vem na sua cabeça? Submissão total ao Senhor Deus. Submissão total. Não é sobre a minha vida, é sobre a obediência que eu tenho que prestar ao Senhor Deus. Quem tem que ser glorificado é Deus. Nós temos que voltar a isso. Deus tem que ser glorificado. O nome do Senhor tem que ser glorificado. O pastor trouxe uma visão muito interessante sobre o cuidado do rebanho. Deus levanta líderes. E nós precisamos confiar nesses líderes, capacitá-los, potencializá-los, porque eles vão multiplicar, ovelha multiplica ovelha. Nós precisamos voltar ao cristocentrismo. Eu não quero filosofar, eu não quero entrar numa linha acadêmica, mas nós estamos no antropocentrismo, o homem no céu. Nós conhecemos vários líderes com nomes e renomes, conhecemos muita gente na rede social. Talvez seja uma da dificuldade minha de não ir para essas redes sociais por causa disso. Nós conhecemos tantas pessoas, e quem tem que ser conhecido e que temos que ter como exemplo e viver é Jesus Cristo. É verdade. É o Senhor Deus. Sabe? Então, assim, é submissão, é sobre o Senhor Deus. Se não funcionou, é porque Deus não permitiu, mas eu vou ser obediente. Se funcionou, é porque Deus quer que seja assim. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Deus. Glória a Deus. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória eternamente ao Senhor. Tenho certeza que você já compartilhou esse link. Chegou mais alguém aí, Jefferson? Como é que tá aí? Você falou que tem um montão de elogio. Aqui o pessoal tá elogiando muito o pastor Alex, agradecendo pela vida dele, dizendo que ele é uma bênção na vida deles. Aqui a Sheila Braga: aulas de jiu-jitsu, eu vou dar aula na igreja. Amém. Sheilinha, rapaz, Sheilinha me acompanha desde o Leme. A nossa força vem de Deus. Enviamos muitos para Dubai. Sim, a estrutura, a Sheilinha já veio de Dubai, então a oportunidade aí, queremos isso, enviar muitas pessoas, oportunidade de vida. Vai receber aí a Sheilinha para dar aula de jiu-jitsu. Glória a Deus. A arte suave. É verdade. O que mais aí? Tem aqui a Loeci Madeira: pastor Alex, exemplo de um grande homem de Deus. Loeci é tia Loeci. Giovana Nogueira Vitória Alves: uma honra ser pastoreada pelo Senhor. Gio, um abraço. O atendimento empresarial aqui novamente, falando aqui com a gente: estivemos na PIB de Olaria em um culto de quarta-feira e foi bênção. No término teve um lanche maravilhoso. É porque lá era uma estratégia que nós criamos. As pessoas vêm do trabalho, vêm do estudo, então assim, tem um lanche aí, o pessoal ia, mas eu tô chegando no final, não tem problema, pega o lanchinho. Sempre essa estratégia para socializar. Não falta. Glórias ao Senhor. Ele Jesus. complementa aqui: pastor, em agosto farei 1 ano de ordenado a pastor e estou gostando muito dos encontros com os pastores da ordem e tenho aprendido bastante com as experiências dos demais pastores. Deus te abençoe aí. Qual o nome dele?
Ele ainda não colocou. Coloca aqui. seu nome, meu amado, para a gente ler aqui e te parabenizar, tá bom? Obrigado aí por estar nos acompanhando. Esteja conosco lá na Ordem dos Pastores. É bênção na sua vida. E para nós também. Pastorzão, chamada e vocação já falamos, mas especificamente, quando Deus falou assim, agora você vai ter um rebanho. Porque às vezes a gente não tem essa noção, né? Até hoje me perguntam, né? Eu sou pastor auxiliar e o pessoal pergunta, mas você não quer pastorear, você não tem um rebanho? Eu falo assim, estou na direção de Deus. Mas eu fico imaginando a responsabilidade de vocês, pastores sêniors, de comandar um rebanho. É muita responsabilidade. Digo aquela passagem que nós vemos, apacenta minhas ovelhas. Porque apacentar a gente acaba discipulando, apacentando, mas é diferente ser um pastor auxiliar. Porque a responsabilidade do rebanho é sua. E aí quando cai essa ficha, eu não sei se eu quero pastorear. Porque é diferente. Quando o senhor sentiu isso, a ficha caiu. Caramba, agora eu sou pastor de rebanho. Eu tenho que dar conta a Deus. E quando o senhor sentiu isso, qual foi o seu maior desafio nesse enfrentamento de ministério? Essa ficha caindo. Lembra que eu falei que comigo algumas coisas são meio diferentes, né? Não vou falar estranho. Eu não esperei ser um pastor titular para ter o compromisso com o rebanho. Antes de ser ordenado, eu cuidava dos jovens como se fosse o rebanho que Deus confiou na minha mão. Eu cuidava dos adolescentes como se fosse o rebanho que Deus confiou na minha mão. Eu pegava o rebanho e prestava conta ao meu pastor titular. Mas aquela missão era minha. Eu lembro que algumas vezes, muitas vezes o telefone tocava de madrugada com um jovem falando, minha mãe passou mal. E esses dias a gente estava numa reunião lá em Olaria. Os primeiros ministérios foram muito difíceis. Nós temos o kit de resgate. Quando nós entrávamos no banheiro, cada um ia na sua casa, eles tinham já uma calça, uma blusa para trocar de roupa. O diácono Silvio Rezende, lá do Leme, ele já tinha um kit que ele botava a roupa para poder atender as pessoas nas comunidades carentes, que passava mal, gente que infartava, conflitos com poder paralelo foram alvejados. Então, assim, eu já entendia que aquele rebanho, como pastor de jovens, era o rebanho que Deus confiou na minha mão, mas eu prestava conta ao pastor titular. Depois isso foi sendo potencializado no intuito que, quando eu sou chamado para cuidar do rebanho do Senhor, e agora sim você assina, e é a mais nível institucional, né? Você assina com o teu CPF, você representa ali juntamente com o CNPJ. Mas o maior desafio que eu encontro nessa visão, entendendo que é de Deus, eu preciso confiar mais que o Senhor vai fazer. Quando você cresce com muitas limitações e tem que trabalhar muito cedo e com ausência de pai, e tendo que estudar e tendo que sempre apresentar o melhor, você tem dificuldade em confiar e acreditar que alguém vai fazer. Nos últimos 10 anos isso melhorou bastante, mas a minha dificuldade foi sempre essa, e a minha cabeça era, eu não posso dar mais trabalho para Deus, né? Deus tem tanta coisa, isso eu consigo, até ser abordado com uma estafa, um cansaço absurdo. E aí eu comecei a aprender que eu precisava, e como preciso até hoje, depender totalmente do Senhor. Eu vou fazer minha parte, mas a obra é do Senhor. Então o maior desafio foi esse. Em relação ao rebanho, eu entendo, Paulo, e resumo, que existem duas visões que nós podemos ser observados, que é a visão do fato e a visão de direito. De fato, você é pastor, e você já é pastor do rebanho que Deus confia, e você sabe disso. Algumas vezes eu falei, poxa, a sua palavra me edificou, você me pastoreou, Paulo, eu fui abençoado por você. Isso é de fato. Direito é quando tem a documentação constituída pelos homens, mas em conformidade com a vontade de Deus, já somos pastores de fato, e precisamos exercer isso, repito, nessa sociedade tão calamitosa. E o senhor falou aí do fato de direito, né, como a instituição. Às vezes a igreja como instituição, o senhor tem essa dificuldade de fazer essa separação? Porque é complicado, né? Às vezes você querer pastorear de uma forma, mas você tem os limites do direito, tem coisas que você quer fazer que às vezes não pode fazer segundo as leis. Tem coisas que você implementa, mas, poxa, se eu for por esse lado, pode ser que lá na frente
aquilo possa vir atrapalhar a instituição. Como é que é? Porque às vezes, para mim é mais fácil, né? Que eu chego lá cheio de ideia pro pastor, o pastor tá dormindo, o pastor Gumercido, e ele fala assim, meu santo, o problema é que não dá para fazer isso, porque aquela fala das atas, né? Sim. Isso para mim isso é uma dificuldade, pastor, mas como é que o senhor lidar com isso? E a direção que o senhor pede a Deus para isso. E até para nós, pastores mais novos. Barra de 10, né? Eu dou as ideias, ele barra as ideias. É muito delicado falar isso, ainda mais no nosso meio. Por quê? Eu creio, e creio mesmo, eu tenho fé, nós temos uma submissão à autoridade espiritual. Mas a igreja como instituição física, eu acho que para tentar ajudar, eu tenho, quando eu dou aula de EBD, e dou até hoje para os novos convertidos, quem vai se batizar, eu tenho prazer em fazer isso, eu enxergo a igreja com 3 vertentes. A primeira, a igreja que é o Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Vou anotar. Essa é a visão assim que tem hora que Paulo fala sobre isso, sabe? Nós como essa igreja. A igreja, povo de Deus, a reunião dos santos, então, fator individual que constitui o coletivo. E a igreja, que aí alguns não fazem, que é o CNPJ. Nós prestamos contas. Nós precisamos, todo mês, mandar o relatório para a Receita Federal. Nós temos que pedir imunidade de IPTU, senão vai estar cobrando e vai colocar em risco o patrimônio da igreja, que a irmãzinha assalariada dava dízimo todo mês. Isso falta um pouquinho. Isso falta. Eu tenho conversado, esses dias eu conversei, inclusive, com alguns líderes, e eles falam, a gente precisa dessa matéria no seminário. Isso falta. Isso falta quando eu penso em regras parlamentares para conduzir. Democracia é maravilhoso. A instituição batista tem que falar, glória a Deus, nós somos democráticos, mas tem um defeito. Qual o defeito? Você não fala em democracia se você não instruir o povo a tomar decisão. Democracia é tomar decisão. Eu vou querer isso ou isso. Então, quando eu dou instrução, quando eu dou direcionamento, quando eu estou ali discipulando, a pessoa vai saber quando o pastor não está no caminho certo. A pessoa vai saber quando o líder não está no caminho certo. Hoje nós temos uma geração que eles não querem só uma instituição, uma estrutura física. Eles querem saber qual é a ideia, eles querem entender aquela questão que vovó falava assim, olha, faz porque eu estou falando para fazer. Hoje, nesse período cibernético, a pessoa fala assim, mas por que eu preciso fazer? E não tem nada de errado com isso não, gente. Nós precisamos entender, Paulo fala no capítulo 12 do livro de Romanos, que nós prestamos a Deus o culto racional. E por que não instruir? E por que não falar para a ovelha? Então, nessas 3 vertentes, eu, como o templo do Espírito Santo, eu tenho que buscar santidade como igreja do Senhor. Eu, na coletividade, tenho que saber respeitar os limites do outro. Talvez o senhor consiga trabalhar, a gente está vivendo agora essa revitalização. Tem gente que fica 5, 7 dias trabalhando dentro da igreja. Tem irmãzinha que só pode ir lá ofertar metade de 2 dias da semana. E ela vai ser menos favorecida ou vai ter uma visão menosprezada por aquele que ficou todos os dias trabalhando? Não pode. E aí, como instituição CNPJ, eu deixo essa observação. Nós precisamos, sim, aprender um pouquinho, sabe, para cuidar do patrimônio que Deus confia em nossas mãos. Isso que o senhor falou é importantíssimo. Acho que essa aula nos seminários deveria ter mesmo, porque é difícil para o pastor que também é administrador. Ele sai e já assume uma igreja e tem que tratar regras parlamentares. Muitos amigos, chegam para mim pedindo ajuda. Eu quero trazer uma particularidade rapidinho do escritório. Fica à vontade. Eu comecei com a visão do escritório de advocacia de 20% ofertar. Aí, no período pandêmico, eu comecei a ofertar trabalho voluntário 30%. Agora eu estou vendendo o escritório porque eu cheguei a 95% de trabalho voluntário. As pessoas falam assim, o que vai acontecer? Deus sabe, Jeová direi, Deus proverá. Mas eu não posso ver uma pessoa necessitada e falar assim, Deus não vai agir aqui. Deus age no domingo lá, com aquele culto, aquele louvor maravilhoso, mas age na segunda-feira, quando você está andando no centro da cidade, tem uma pessoa precisando de só um apoio para voltar a trabalhar. Então, assim, precisa disso. O pastor sai do seminário, ele nem sempre é treinado pelo líder, porque o líder também não aprendeu.
e vai ter que tratar regras parlamentares, vai ter que fazer uma ata, ele vai ter que ir no RCPJ e registrar a ata dele, porque vai ter que assinar no banco e liberar o saláriozinho do funcionário. E se não tiver, não libera o salário, se atrasa tudo. Para você ver os desafios que tem o pastor. A igreja pessoal, a igreja visível e a igreja invisível. Glória a Deus. Institucional, né? Que bênção do Senhor. Cuidado prático e espiritual com as ovelhas. Como o Senhor enxerga o equilíbrio entre o cuidado espiritual e emocional das ovelhas? Porque tem a seguinte parte, né? Tem pastor que leva tudo pro espiritual. Tá com resfriado, vamos orar que vai passar. Tá com depressão. O pastor Alex gostou de alguém. E olha alguns. Tá com depressão, vamos orar que vai passar. Sim. Síndrome do pânico, vamos orar que vai passar. Não que eu não gosto de oração, você sabe disso, eu confio que Deus pode todas as coisas. Com certeza. E aí tem problema patológico. Hoje nós estamos aí entrando nas nossas igrejas, as crianças hoje neurotípicas, irmãos que têm problema sério de depressão, e a gente tem visto aí casos que não precisa nem ser dito aqui, que a gente vê pessoas dando cabo da vida, e às vezes o pastor leva tudo para o espiritual. Em contrapartida, tem aquele pastor que tudo é médico. Então, não leva nada para o espiritual. Não, vai no médico e passa. Vai no médico. Como equilibrar isso, pastor Alex? Então, eu costumo falar que nós não sabemos tudo. E eu sou muito agraciado pela minha esposa, né? Essa visão clínica, ela da área de saúde, hoje de manhã nós falamos sobre isso, essa visão de, olha, isso daqui é uma patologia, isso requer um cuidado específico. Tem gente que quando chega no gabinete, você pensa assim, é espiritual, mas nem sempre é mesmo, e não é, sabe? Requer uma terapia, requer um acompanhamento psicológico, requer uma administração medicamentosa, e nós precisamos avaliar isso, porque senão nós corremos o risco de negligenciar o agir de Deus. Positivo. Dá para me ajudar nisso, pastor Alex? Claro, Deus é soberano e age onde Ele quer, porque Ele é Deus. Mas quando eu falo que não precisa do médico, eu estou indiretamente falando, Deus age aqui, na igreja, mas não age lá com o médico. Inclusive com o médico ímpio. Sim. Né? Que classificamos aí, como é que vai ser essa classificação? Eu costumo falar, quando chega esses impasses, o seguinte... E é um exemplo muito legal, não sei se vocês vão gostar. Você tem um médico que só tirou 10, neurocirurgião, então um ente querido que vai ter que fazer uma cirurgia. E a gente sabe que isso no dia a dia da igreja sempre tem uma ovelha, infelizmente, que precisa passar por esse procedimento. E ele é muito teórico, ele só auxiliou 2 vezes no procedimento cirúrgico. E tem um que tirava 8.9, 9.5, mas ele tem mais de 1.000 cirurgias. Só que esse que só estuda e só auxiliou em 2, ele é crente. O outro, classificado como ímpio, você vai direcionar para onde? Complicado. A mula de Balaão fala, eu não estou falando que o médico lá é mula e nem Balaão, que eu estou falando que Deus é Deus, Ele usa quem Ele quer. E aí eu fecho essa ilustração com o seguinte, na história, vovó contava que tinha na rua vizinha um padeiro que não gostava de crente. Olha Paulo Renato sempre sorrindo, paz do Senhor, né? Assim, Paulo Renato, paz do Senhor, a paz do Senhor, e caminhava. E lá ia lá a vovozinha, padeiro, que mulher chata, vou enganar essa mulher. E aí vocês devem conhecer essa história com outras ilustrações. Vovó ajudava na creche. Naquele mês estava uma dificuldade financeira muito grande. E vovó falou, Deus é Deus, reuniu as crianças e falou, Deus vai mandar o pão, nem que tenha que cair o maná do céu. Por outro lado, o padeiro da rua vizinha falou, vou pegar essa crente, vou passar uma peça nela. Essa semana toda vou fazer aquela fornalha de pão, vou passar do lado da creche, vou começar a tacar pão lá. Ela vai pensar que é Deus que tá mandando, bobona. E ela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira recebeu o pão.
E aí ela passando, vovó deu pro padeiro a paz do Senhor. E o padeiro, e aí, Deus agiu, o senhor não sabe como. Essa semana na creche tinha uma dificuldade absurda. E Deus mandou o pão. Falou assim, não mandou não, vovó, a senhora está desconhecida dos fatos. Eu que preparei o pão e joguei pelo muro. Mas não é porque você jogou que não foi Deus que enviou. Deus te usou. E essa pessoa se converte. Glória a Deus. Deus é Deus mesmo. É verdade. Deus é Deus. Então é um agir do Senhor. Nós não temos o controle, o domínio, porque quando tentamos fazer isso, não temos condições de deixar o agir do Senhor. Então Deus usa o médico, Deus usa o padeiro, Deus usa o motorista, Deus usa a irmãzinha que vai ajudar na administração da casa, limpando lá. Deus usa as cozinheiras, glória a Deus por isso. Quero falar aqui da minha vovó que já está na glória e da minha mamãe. Que coisa maravilhosa. Deus usa quem Ele quer, porque Ele é Deus. Amém. Que bênção, pastor. É isso aí, querido. Deus utiliza quem Ele quer. E se a pessoa estudou, a ciência toda vem do Senhor, tudo é revelado pelo Senhor. Então, quando aquela pessoa ela teve a capacidade de estudar e você tem a possibilidade de ser atendida por ela, é porta aberta do Senhor. É isso aí. Temos que ter essa consciência. O que o pastor deve fazer quando percebe que uma ovelha está se afastando, pastor? Olha aí. Boa, pensei no seguinte agora. Numa sociedade midiática, numa sociedade da imagem, uma ovelha se afastando não traz tanto problema, porque o povo ainda está lá. As 99 continuam lá. Né? E aí só vai sentir falta quando as 99 saírem e uma ficar. Então, o que nós temos que ter uma visão antes de chegar nesse ponto, pastor, é que as ovelhas são do Senhor, a gente falou isso. E cada ovelha é importante. Não é a quantidade, mas é o cuidado com o rebanho. Nós precisamos ir até a ovelha, mas o ir até a ovelha, eu acredito que às vezes perde um pouco a visão do cuidado. Se nós falássemos há 25 anos atrás, talvez 30 anos atrás, ir até a ovelha, você não poderia usar o aparelho telefônico. É verdade. Hoje você pode. Que me traz uma visão a nível de estudo que, será que existe hoje pastor parcial, de tempo parcial e não integral? Ou o telefone do pastor não está à disposição? Antigamente nós ouvíamos os relatos dos pastores mais experimentados pelo seu tempo de ministério, que o telefone tocava de madrugada. Hoje o teu toca qualquer hora, porque em qualquer momento. Inclusive, não tem mais aquela questão da tarifa, né? Não tem aquela questão de vou pagar na operadora tal. O pastor Rafael está nos Estados Unidos e lá ele dá suporte. Sim. Lá ele consegue falar com as pessoas. Então, eu entendo que nós temos que chegar na ovelha. De que forma? Respeitando a ovelha, respeitando o espaço da ovelha, e eu valorizo muito isso. Uma coisa que eu percebi nessa troca de ministério pastoral, da juventude para os irmãos mais experimentados, que é o seguinte, eu com a juventude eu ia sempre visitar alguém com uma moça. Quando os irmãos e as irmãs já têm um período no ministério pastoral, eu falo assim, pastor, o senhor vai na minha casa? Eu vou. Pastor, o senhor pode ir lá a hora que o senhor quer? Não. Eu marco, eu vou com uma diaconisa, eu vou com o diácono, eu vou com o pastor. É respeitar o espaço de cada um. Jesus fez isso com muita excelência. Ele perguntava para as pessoas que estavam enfermas, o que queres que eu te faça? O próprio Jesus, o cara é cego. Eu pergunto, quem que... Ele precisa respeitar, porque é a partir do seu querer, porque Deus coloca em nós tanto o querer quanto o realizar. É no teu querer que o Deus age, é Ele que coloca em nós o querer. Então, ir até a ovelha respeitando as particularidades da ovelha. Se preocupando quando ela está se afastando, mas ao mesmo tempo sabendo que ela tem ali os limites que tem que ser respeitados. Perfeitamente. Como lidar com a dor e o sofrimento das ovelhas sem carregar tudo sozinho. Que isso aí para o pastor, que às vezes você faz sepultamento, às vezes você faz casamento, você vai aniversário de 15 anos, vai visitar uma UTI, aí você sai da UTI, você às vezes vai numa festa de criança e ao mesmo tempo de repente tem que ir num presídio. E isso tudo o pastor ele faz, e às vezes 2, 3 coisas dessas no mesmo dia. Sim. Como, pastor,
lidar com isso, porque as ovelhas, às vezes, elas não pensam sobre isso. Elas têm dores, elas querem ser atendidas, elas precisam ser atendidas. Deus quer que nós cuidamos dela, mas nós também somos seres humanos. E, às vezes, por mostrarmos muitas fortalezas, o nosso emocional acaba ficando abalado. Então, como lidar com esse sofrimento da ovelha sem carregar tudo sozinho? O senhor como é que o senhor compartilha isso? Como é que o senhor divide isso com a igreja? Lógico que gabinete pastoral é uma coisa, não se deve falar, mas como é que o senhor consegue administrar isso com a igreja para o senhor não ficar sobrecarregado e também emocionalmente abalado? Como eu falei, quando a gente dá oportunidade para o rebanho falar e auxiliar o pastor, porque o pastor não é super-homem, eu tenho alguns rascunhos falando sobre isso, um projeto de livro. Não sou super-homem, eu sou pastor. Então, isso é muito importante. Lá na IBCO, eu vou usar o exemplo da Igreja Batista Central em Olaria, nós temos o Ministério Abrace. Temos uma equipe de pessoas que vão às casas, eles oram, e quando é um ponto específico, um ponto direcionado, quando alguém pede para que o pastor esteja indo lá, assim é feito. Mas não dá para você atender todo mundo. E uma coisa muito interessante, pastor Paulo, é que quando nós limitamos o nosso agir, nós limitamos o crescimento da obra. Isso tem que ficar muito bem evidenciado aqui, porque o pastor tem capacidade de atender 50 pessoas e aí vai formar líderes. Então a igreja não vai crescer mais, porque se chegar a 55, Deus não vai permitir, para que não vai infartar, para que não passe mal, que não tenha um surto psiquiátrico. Então o que acontece? Quando você forma pessoas, você tem isso, e a ovelha faz esse cuidado, e o pastor tem essa alimentação, como diz no livro de Atos, de oração, de busca da palavra e o alimento coletivo, que são os cultos, tanto domingo de manhã, à noite, quanto na quarta-feira, no culto de oração, a nossa quarta viva, que nós lá sempre estamos adorando ao Senhor também. Então isso é importante, dar a oportunidade com que o rebanho, as ovelhas se sintam pertencentes a esse espaço e que possam estar trabalhando para o reino de Deus. Agora, é um desafio. O senhor falou o desafio porque a gente sente. Eu já tive uma oportunidade, só para complementar rapidinho, mais de uma vez, de fazer um velório, visitar uma criança no hospital, criança recém-nascida, e fazer um aniversário de 15 anos. E quanto mais tempo do ministério pastoral, você vai aprendendo. Mas pastor novo, né, nos 10 primeiros anos, eu cheguei no aniversário de 15 anos, eu não dava um sorriso. Aí minha esposa falou, você tem que sorrir. E eu sentia, eu vou enganar meus sentimentos. E até isso na minha cabeça, para fazer essa maturação, porque assim, eu saí da dor, do luto, e tô agora comemorando o quê? Mas tem que ter esse equilíbrio. É porque uma família independe da outra, né? Agora eu aprendo com Jesus. Tem necessidade de subir o monte, tem necessidade de se destacar. Jesus faz isso quando vai escolher os discípulos. Faz isso para recarregar a bateria, Jesus sendo Deus. E tem a necessidade, eu gosto muito de atividade esportiva. Nem que seja caminhar 3 vezes na semana, 1 quilômetro, 2 quilômetros. E ali eu tenho essa comunhão de orar, buscar o Senhor, de estar aprendendo com Deus. Aí, comunhão e caminhada. Tempo de descanso, né? É verdade, oxigenar o cérebro, né? Sim. Tô precisando caminhar, né? Em nome de Jesus. Deus é bom. Deus está falando, desde quarta-feira. O pastor, quarta-feira, ele falou isso comigo. Aí, que funciona. Desafios do cuidado pastoral hoje. E aí nós temos algumas perguntas aqui que... O que mais tem desafiado os pastores atualmente no cuidado com o rebanho, pastor? O que o senhor acha que mais é desafiador para o senhor, para mim, para essa geração de pastores em cuidar das suas ovelhas? Eu tenho aqui algumas, mas eu vou deixar ele falar que depois eu solto a pimentinha, né? A proposta é de se tornar popular. Opa, essa eu não tinha não, essa eu vou até anotar aqui. Você é um pastor usado por Deus se te conhecerem, se você for popular. Perdemos a cura, os milagres sempre existiram porque Deus é Deus, mas se não tiver tendo uma visão televisiva, se não tiver tendo uma visão numa mídia, numa rede social, Deus não agiu. A necessidade de cumprir um padrão de metas, né? Então assim, a igreja boa é a igreja lotada.
Não importa o que você pregue, aí é o terceiro ponto. Não pregue a palavra de Deus, mas pregue aquilo que agrade ao rebanho, ou melhor, ao público, né? Não dá, eu não posso me render a isso, porque eu quero deitar, eu botar minha cabeça no travesseiro e falar: Senhor, eu cumpri, com amor, com carinho. Também tem que ser uma imposição, mas a sua palavra. Eu acho que o Senhor percebeu que as minhas colocações, a minha fala tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Eu cito alguns versículos bíblicos, eu cito a palavra, porque eu vou basear em quê? Eu venho da realidade que não é o padrão da autoestima, né? Mas é a visão que vem do alto. Então, isso que eu penso hoje, alguns pontos. Claro, tem muito mais, mas esses é a questão de sempre ter que prestar conta, mostrar serviço. Isso que o senhor falou é muito forte, né? Tipo, é o reconhecimento. O senhor falou, a pessoa tem que ser conhecida, tem que ser... Porque o pastoreio dela só é bom por isso. E, na verdade, não é. O pastor, ele às vezes está no... Davi, quando era pastor, quando cuidava do rebanho do seu pai lá... Aprendeu a ser rei lá. E depois ele só colocou aquilo... Expôs aquilo de maneira melhor... Porque Deus preparou ele lá. Davi soube que era a caverna de Adulão. É verdade. Porque as redes sociais também impulsionaram muito esse desejo das pessoas serem muito conhecidas, de verdade. Sim. Tá no Instagram, entra um pouco no sociais. ego, né? Isso. Isso tem que ter muito cuidado. É uma oração que a gente tem que fazer, e eu, no caso, que tenho a oportunidade de trabalhar também com as mídias, a oração que eu faço é sempre essa, pastor, que eu diminuo para que o senhor cresça. Porque o momento em que você começa a aparecer, o risco da queda é muito grande. Agora, é claro que é um instrumento, é uma ferramenta. Sim. E abençoador. Sim. Agora, sim, quando você tem que saber qual é o princípio, o que vai te mover. Minha adoração, Senhor, eu estou aqui por causa disso. Eu estou com amigos, pessoas abençoadas, eu percebo isso. Agora, sim, por que eu tenho que ser visto? E aí a pessoa não fala: tem alguma coisinha aqui em mim que está meio estranho em Deus. Davi fala isso, né? Crime, meu Deus, no coração puro. E aí também o senhor comentou uma coisa interessante, é aquilo das igrejas. Se a igreja está crescendo, o pastor é bom. Se a igreja não cresce, o pastor não é bom. E às vezes não é isso, porque quem manda o crescimento é o Senhor. Eu sempre também deixo no contraponto, tipo assim, o Senhor, eu falo isso com o Jefferson às vezes. Falo: Jefferson, o Senhor é que manda o crescimento para a igreja. Sim. Se a igreja não está crescendo, o Senhor não está enviando. A pergunta do pastor deve ser: por quê? O pastor, ele não deve se preocupar que não está crescendo, mas também não deve se acomodar de que não está crescendo. Ele tem que fazer o trabalho dele. Sim, e aí Deus envia conforme a necessidade que precisa enviar para aquela comunidade ou para aquela região. Então, não é se acomodar e, ao mesmo tempo, não é se preocupar de maneira demasiada, né? Isso também é importante. Atos fala que é o Espírito que acrescenta a igreja. E aí a gente vai entrar no outro fator, que é uma das visões da igreja. Tem a igreja num local que tem dificuldade do pessoal chegar. Sim. Tem uma proposta de vender o patrimônio para que entre uma firma, ele pode comprar um pouquinho mais à frente. Mas não, o fator histórico diz: essa é a igreja que foi fundada. Será que é isso? Será que é o templo? Aí eu aprendo com Jesus: esse templo aí vai ser destruído, hein? Em 3 dias reerguido os engenheiros da época. Jesus. Esses dias eu estava falando um paralelo, estava fazendo a leitura de Êxodo. Falei: poxa, direito do trabalho, direito civil, direito penal, tá tudo ali. Você vai lendo, tá tudo ali, não vem nada de forma diferente. Esse pessoal que às vezes pega, bota no livro e vende. Aqui é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, transforma, edifica, restaura. Faz tudo. É palavra demais, né? Pastor, e como o Jefferson falou aqui, as redes sociais, né? Como a tecnologia tem afetado o pastoreio para o bem e para o mal. E isso é um ponto que tem sido muito desafiador. Eu costumo falar que hoje, infelizmente, as ovelhas, elas são pastoreadas pela mídia televisiva. Porque tá vendo, televisão tem programa de tudo quanto é jeito. Então, às vezes, o senhor liga no canal 7, tem pregação, e glória a Deus, porque estão pregando o evangelho. O problema é que, às vezes, ela é pastoreada por aquele. O pastor dela, que visita, o pastor que ora, o pastor que se preocupa, o pastor que cuida, mas o que ela segue é o pastor da televisão. Sim. Isso é uma coisa muito complicada. Ao mesmo tempo, tem a parte de que nós, pastores, temos resistência nessa tecnologia,
que hoje, se nós não tivermos o mínimo de conhecimento, nós ficamos para trás. E como equilibrar isso, pastor? Eu última vez eu falei assim, o seu pastor, você pode até ver televisão, vai para o YouTube, tá escutando muita gente boa, eu também escuto, mas quem me visita é meu pastor. Então, eu aprendi o seguinte, todo pastor tem que ser teólogo, mas nem todo teólogo é bom pastor. É verdade. Então, assim, primeiro eu tenho que ter uma classificação. Eu, quando vejo que a conversa não está sendo... Pastor Paulo Renato faz parte da diretoria, sabe? Quando a gente não consegue chegar num consenso, eu falo assim, vamos começar a classificar as palavras. E eu gostaria que acontecesse isso agora. O que é pastoreio? Se pastoreio é levar uma mensagem, quem está na mídia passando está pastoreando. Só que o período pandêmico traz uma coisa muito interessante. E eu estudei, a minha dissertação foi desenvolvida no fator histórico da denominação batista, na chegada dos americanos aqui no século XIX. E eu vou trazer uma curiosidade para vocês e depois eu volto para o pastoreio. Vocês sabem que a Constituição de 1824 é uma Constituição que tinha como Igreja Católica a única religião oficial. As outras igrejas poderiam até acontecer, outras religiões poderiam acontecer, mas em casas, habitações, né, residenciais. Ali que surge o culto no lar. Sabia? Ali que surge a convivência cristã e que hoje nós temos aí discipulados, pequenos grupos, células, mas é dali que surge, de uma impossibilidade dos americanos quando chegam aqui no século XIX pela Constituição Federal de 1824. Então, o que eu quero tratar como pastoreio? Pastoreio, para mim, e aí eu vou dar um pulo muito rápido, no período pandêmico, ele traz que é o seguinte, não basta só a telinha. Certa feita eu estava com um pastor e tinha ovelhas dele que estavam sendo pastoreadas por um pastor fora, salvo engano, do país, né, da nação. E teve um óbito. E aí ele falou e confidencializou isso para mim. Poxa, pastor Alex, a vontade que eu tenho é falar assim, agora chama o pastor lá e bota ele para pregar. Com o celular, né? No período fúnebre. Tem coisa que não dá. Então, a classificação do pastoreio é trazer a palavra, é trazer o alimento, mas é o cuidado, é o caminhar. Não precisa ir longe, nós falamos sobre o Davi, né? Davizinho que se transformou em rei Davi, que Deus constituiu como rei Davi. Então, assim, ele cuidava do rebanho. Davi soube cuidar das pessoas porque ele valorizou ali o cuidar do rebanho. Davi não chegou e foi formado, tem um processo. Nós, pastor Paulo Renato, estamos esquecendo de valorizar os processos. Perfeito. Essa é a questão. Valorizar. Nós queremos estar prontos. E eu lembro de um colega aqui, respondendo o que o senhor falou, que é esse desafio do pastoreio. As pessoas que não são pastoreadas no dia a dia, são pessoas que vão trazer dificuldade. Um colega meu do Seminário do Sul, fechando em 2007, falou assim, eu vou me formar, mas eu só vou pastorear a primeira igreja. Eu achei aquilo uma petulância, uma arrogância, mas ele era um garoto muito engraçadinho. Não posso falar o nome dele aqui, não me autorizou. Eu falei assim, você acha que você está certo em falar isso? Ele falou, eu tô, Alex. Eu falei, como? A primeira igreja que me chamar, eu tô indo. Ele consertou. Eu pensei que era PIB, né? Só vou nas PIBs. A primeira igreja que me chamar, eu tô indo. Então aí, tá vendo, Jeff? Só vai na primeira igreja, a primeira que te chamar. A gente está lá. E se eu liberar também, né, pastor? Não, ele vai junto. Gastamos a multidão toda. Pastor, e na área tecnológica, quais são os limites que o senhor acha que tem que ter? E como a igreja precisa se preparar para isso? Qual a sua visão disso? A área tecnológica, até onde é produtivo, o que se deve fazer? Depois eu vou fazer uma pergunta aqui que ele vai... Perguntando sobre... também aqui depois, pastor. Tem aí, que beleza, show de bola. Então, deixa ele responder, se a gente vai no chat. Tá. Então, o senhor dá uma... Dessa área tecnológica, o que o senhor tem visto isso? Como é que as igrejas estão avançando? O que o senhor acha que é perigoso? O que o senhor acha que vale a pena? E qual a sua visão geral? Tá, eu posso dar só um passo atrás. Pode. Quem me ajuda nesse mundo cibernético? Sofia Carriço, minha filha, e Cláudia Carriço, minha esposa. Eu não sei fazer quase nada. Não, pai, é assim. Então eu fico muito feliz. E talvez seja um erro. Não tenho muita vontade de aprender, não.
não tem O pastor está bem assessorado. A família vai lá e ajuda. Então, no período pandêmico foi isso. Elas preparavam tudo, a gente entrava, tinha brinde no final. Respondendo agora essa pergunta que o senhor fez. A igreja tem que usar todos os instrumentos. Amém. Tem que usar, sim, pode usar. Como nos ensina o culto, tudo com ordem e decência e com profissionais. Eu estava aqui pronto para entrar no ar, um irmão do conselho passou uma mensagem falando assim, já está se preparando o podcast da IBCO, né? Porque nessa revitalização, aí eu vou falar um pouquinho, né? Vou dar um spoiler. Nós temos um espaço lá que o pessoal já está construindo para isso. Glória a Deus. Tem uma estrutura, mas para alcançar vidas. Sim, nós queremos chegar no Complexo do Alemão, nós queremos chegar naquele bairro assim, nós queremos ver, porque assim, uma igreja relevante, e a igreja do Senhor Jesus, quando pegarem assim a estatística de criminalidade, falam, o que está acontecendo? Diminuiu, violência doméstica diminuiu, aí tu dá um brado de grito e fala, glória, não é verdade? O domingo é bom fazer isso, mas a diferença no lar é maravilhoso. Com certeza, vai direto lá. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos a carta, Paulo diz a Coríntios, que o mundo lê. Glória ao Senhor. Qual é a pergunta aí? Quem está falando? Do irmão Sérgio Olímpio, obrigado pela pergunta, irmão Sérgio. Como é ser pastor e lidar com as adversidades do ministério e conciliar com os desafios do trabalho e família? Serginho é um seminarista lá da igreja. Então, Serginho, eu coloco tudo no altar de Deus, eu peço forças ao Senhor. É bem verdade que em alguns momentos nós temos que trazer opções, tomar decisões, mas eu sempre priorizo ter, antes de entrar numa frente de ação, a gente aprende muito, né? Quem amola o machado exercita bem o chamado. Foi a última mensagem que foi pregada na IBCO antes de entrar o período pandêmico. Então nós temos que investir tempo no processo. Eu faço normalmente, Serginho e demais irmãos, um cronograma. Eu, quando tinha que estudar para a ordem de advogados, para fazer a prova da OAB, eu entrei em crise porque eu pensava que quando eu estava estudando eu não estava atendendo as ovelhas. E tive que ir para atendimento psicológico. Quando o psicólogo falou, você não entende que quando você está estudando você vai abençoar muito mais pessoas? E aí eu gosto de fazer os links, né? Mas eu nunca pensei que o trabalho social chegaria a quase 100%. Lembra? Deus é Deus, Deus é Deus. Então, assim, eu faço um cronograma. Agora eu estou vivendo um momento, você sabe disso, na parte da manhã eu estou me dedicando a um período de estudo, mas o telefone está atento. E eu falo, se é emergencial, eu vou. Agora, a família é prioridade, família é alicerce, família é base. A gente quase sempre mesmo, quase todo dia a gente faz o culto no lar, leitura bíblica, isso que dá o alicerce. Chegar em casa e sentir o cheiro da esposa, o cheiro da mamãe, o cheiro que a comida, sabe, o cheiro da Sossô, brincar com a Hannah, a cadelinha que a gente tem. Então, perdendo isso, fica muito midiático, perde o foco. Então, tem que ter uma organização do tempo. Eu costumo falar que o Senhor... A gente sabe disso de cor. Em Gênesis, a gente vê que Deus cria todas as coisas. É verdade isso? Uma pergunta para o seminarista Jefferson, seminarista, não é verdade? É verdade. O que Deus criou, Jefferson? Os céus, a terra, os animais. Mas tem um momento que o Senhor fala assim, esse dia Ele separou para descansar. Não é meio que estranho isso? Deus descansa? Os profetas falam que Ele não pestaneja, né? Na realidade, o descanso está lá para nos ensinar a descansar. Até a terra nós tem que precisamos, até a terra descansar. Para dar frutos, para continuar a dar bons frutos. Então, é a organização. Como eu faço isso? Submeto ao tempo, Senhor, me ensina como eu faço. E eu gosto muito de ficar atento aos sinais. Deus gosta de falar em sinais. Aqui, faz assim. Então, Serginho, submete à vontade de Deus, coloca no altar do Senhor o organograma que Ele vai estar direcionando e Ele dá a vitória. Eu tenho entendido hoje que é um período que eu não posso mais trabalhar na advocacia coletiva de volumes. Eu continuo advogando, mas eu retorno àquela advocacia específica, direcionada para algumas pessoas, para algumas empresas, não na coletividade, aí não dá mais. É porque o senhor está no outro momento. Aí se pergunta assim, mas qual foi o sinal que Deus deu? Eu coloquei a gente forma equipes. E aí, Paulo Renato, vou deixar a dica. Quem vai lá para o escritório trabalhar, questão de menos de um ano, uma igreja chama.
quero mandar um abraço, assumiu a igreja, o Getro estava com a gente, uma parceria lá, e Getro foi chamado para o Ministério Pastoral. Eu entendi, para esse tempo não é mais. Então é assim que Deus faz, Deus é Deus, Deus é Deus. Inspiração e aprendizado todos nós temos, o senhor não precisa citar nome se não quiser, mas alguns homens, pastores ou líderes que te inspiraram no jeito de cuidar de ovelhas ou o jeito que você aprendeu de comunhar as pessoas. Qual é o modelo ou pastor que o senhor tem ali que é mentoreado, né? Porque eu acredito que todos nós precisamos ser mentoreados. Às vezes você é mentoreado de um jeito por o senhor que é o nosso presidente nos mentoria por outro, o pastor Teodomiro mentoria de uma forma, aí tem pastores amigos que você acaba sendo mentoreado. Então eu acho que nós somos mentoreados todo o tempo, e algumas dessas mentorias nos ajudam a formar a nossa personalidade de ação também. E como é que o senhor vê isso? E se tem alguns nomes que o senhor queira citar, se não tiver, não tem problema, porque às vezes citar um não cita o outro, o senhor sabe como é que fica. Como é que o senhor vê isso? Mais uma vez, o processo é um pouco diferente comigo, né? Eu falei que aceitei a Cristo em Copacabana e não fiquei lá muito tempo. Depois eu fui para o Leme, pastor Macias Nunes, ele com muitos afazeres, não tinha um tempo para estar mentoreando. Eu via muitos exemplos, mas eu não tinha tempo. E ele me ensinou muito academicamente, mas eu percebi quanto ele se importava comigo em dois momentos muito fortes. Quando eu passei mal, fiquei a semana toda trabalhando em atividades profissionais e na igreja, e eu não consegui subir para o culto da noite. Fiquei com dor de cabeça. E aí ele deixou o culto lá e botou alguém para tocar e perguntou: você tá bem? Tá tudo bem? Já tomou remédio? Aquilo foi uma vez muito legal. E quando a minha esposa teve tuberculose, que ele bateu lá em casa para nos visitar. Aquele momento foi um momento muito, muito gostoso, mas foram poucos os momentos. Eu, por não ter tido esses momentos, eu tenho um encontro mensal de seminaristas e pastores na IBCO. Eles sentam e conversam, podem dialogar, tratar tudo, mas eu também deixo aberto o gabinete para questões pessoais. Então isso acontece com a gente lá. E assim, como exemplo, né? Eu vou falar alguns exemplos que não está mais no nosso meio. Eu gosto muito da leitura de, assim, Spurgeon. Acho uma pegada muito boa. A realidade de Martin Luther King Jr., algo que mexe comigo. E aí eu tenho outros nomes, mas numa realidade eu fiquei menos em crise, e isso foi resolvido quando eu descobri, através do pastor Israel Belo de Azevedo, que eu poderia ser mentoreado e pastoreado pelos livros. Não que não tenha pessoas, né? Mas preciso citar também a forma do pastor Vitor Manuel Valente, a forma carinhosa dele tratar as pessoas. O próprio jeito do pastor Paulo Renato, e aqui não estou fazendo sala mesmo, é assim, extremamente atencioso. A gente chama Paulo Renato de incansável, e ele se classifica como máquina, né? É incansável. Sério, assim, acaba um evento, mas vamos fazer como e tal. Então, isso nos inspira, a gente pega um pouquinho de cada um. E aí eu concluo com o apóstolo Paulo, né? Exemplo maior, Jesus, mas Paulo fala: avalie tudo, né? Vamos ver aquilo que é saudável. Sim. Paulo fala isso para Timóteo. Olha, mamãe Eunice, vó Lloyd, pega essas ilustrações. Então, a visão bíblica nos ensina bastante. Glória a Deus. Qual a história que mais tocou o Senhor no coração nesse exercício pastoral? Aquela que o Senhor falou: poxa, essa aí... Os olhos de mareja, né? Tem algumas, mas eu lembro de duas muito fortes. O fórum do TJ já me conhecia, porque a gente querendo lutar pelas vidas, pelas pessoas lá, quando eu chegava, eu falava: ih, chegou o pastor doutor, mano. Os policiais já falavam assim. E teve uma que eu cheguei depois, já tinha ocorrido abordagem com o rapaz, eu não vou entrar com nomes, e o rapaz estava lá para audiência de custódia. E aí, quando ele entrou, os policiais me viram, ficaram esperando no corredor para ver se eu ia falar com eles. Eu cheguei e falei assim: meu irmão, eu só quero saber o seguinte, ele fez? Aí ele falou assim: porque a gente tem algumas suspeitas, eu não estou aqui oficializando nada, que poderia forjar ou não. E falou assim: pastor doutor, a gente vai falar real para o senhor. Fez, e eu vou ter que te mostrar um negócio. Aí me deram a gravação
Isso no corredor, antes de falar com o juiz, o rapaz tinha feito uma adaptação numa arma de fogo e estava disparando, e era a única tatuagem que tinha no banco de imagens da delegacia. Isso me marcou, mas aí não é o fim da história, né? Isso é um pedaço da história. Porque eu tinha feito visita a esse menino, e quando eu fui visitá-lo, ele tinha o pseudônimo, né? O nome dele lá, porque na casa dele, era no pico do morro, era casa de sapê, envolvida de bambu, né? E aquele barro. E eu cheguei a fazer a visita, e nessa visita eu fui com algumas pessoas, mas não avisei, porque não tinha telefone, não tinha nada, não tinha luz. E a avó desse pastor tinha uma panela de pressão. Isso é muito real. Isso há 18 anos atrás. E o apelido dele era como a ilustração que usa para coliformes fecais, porque durante o dia ela fazia comida e à noite ela não podia se locomover, as necessidades ela fazia naquela panela de pressão e depois pedia alguém para jogar fora e lavar. Tamanha miserabilidade que aquela avó e aquele menino sofreu. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, 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 muito. E os óbitos de forma precoce. Sim. Teve uma vez que eu lembro no Ministério Pastoral, pastor de jovens na Zona Sul, com algumas comunidades ali, eu falei para o senhor que foi um momento que eu pensei que eu iria pendurar o cadeado. Eu falei: Deus, eu não aguento mais enterrar jovem. Eu tive 2 dentes trincados pelo sistema nervoso do meu maxilar. Então eu sei o que é transitar e pastorear na igreja de asfalto, com a quantidade de membros legais, mas eu sei o que é o pastor sozinho que tem que dirigir a Kombi, pregar e ministrar ceia. Então isso me marcou bastante, mas eu não desvalorizo o processo. Sim. Isso é importante, mas Isso foram momentos duros. Isso fez o senhor crescer e amadurecer para momentos que Deus tem na sua vida ainda, muito tempo e muitos lugares que o senhor ainda vai, eu tenho certeza. Posso só complementar? Pode. Nesse momento de crise, a minha filha era muito novinha. E eu sempre tive 2 pastores que a gente conversava muito nesse período. A Sofia tomando vacina, 1 ano para 2 anos, eu falei: eu vou deixar o ministério pastoral porque eu não estou cuidando bem da minha família. Uma paranoia que surgiu na minha cabeça. E eu lembro do pastor Estevão Pires. O pastor Estevão falou assim: rapaz, tu vai sair do ministério por causa da sua família, e a tua família falou que não precisa, que você consegue fazer isso. Mas eu achava que eu poderia fazer mais, né? E aí foi uma marca muito grande no meu coração, porque ele disse assim: olha, um dia se você sair, a Sofia vai de uma certa forma entender que você não precisava sair. Ela não sabe disso, Sofia. Deus abençoe, pastor. Isso eu sou hoje, que chega primeiro na igreja e se a última sair. Ontem estava lá, eu falei: pai, eu quero ir para a igreja para fazer a faxina, para a inauguração. Então, muito mais do que palavras, o ministério pastoral é experiência de vida, sabe? É dar o exemplo no nosso cotidiano. Então isso é uma marca muito grande para mim. Glórias ao Senhor Jesus pela sua vida, pastor, pela experiência que Deus lhe permitiu. E aí, vamos falar do cuidado do coração e vamos chegar na parte da Cláudia, que a Cláudia é aquela que equilibra o negócio ali com ele. E aí tem isso aí, né, pastor, que aí isso passa por isso tudo, o coração é preparado, amadurecimento, são coisas na vida do pastor e de ovelhas que só quem passa, que entende. E aí agora tem a esposa, a filha, você tem que cuidar dessa situação, tem que ter o equilíbrio. E aí tem a Cláudia, aquela que o senhor me fala que ela sempre traz o senhor, quando o senhor está um pouco assim, fora do que tem que fazer, ela vai e consegue dar uma palavra que o senhor volta ali pro centro e consegue fazer. Como é que é isso? Real? Real. Nunca falado isso numa rede social. Só para quem vai casar e alguns. Eu conheci Cláudia num momento muito delicado. Eu morava na Barreira do Vasco, Cláudia morava no Caju, e eu vi aquela morena bonita chegando na esquina. Eu falo: olha, eu poderia ficar com alguma menina, mas com essa menina eu não posso não sou digno. E ela sempre prendada, muito direitinho, já era subgerente de uma empresa de produtos alimentícios grandes. Eu não vou falar aqui porque eles não vão mandar. Não vou falar não, mas eu vou dar o spoiler aqui.
pelo menos 2 vezes na semana ela deixava de comer para me levar um Big Mac. Aí, quem tá atento já se ligou, já né? matou aí. E é o amarelinho. Sofia ama o M amarelinho. Todo domingo, se pudesse, ela ia pra lá. Aquele que a gente parou lá em Fortaleza. Aquele lá, rapaz. Foi benção. Você tava com a gente, Tava. É verdade. Levamos pra ela, é verdade. Lá em Fortaleza foi benção. E eu era um garoto, antes de Jesus, eu falei das artes marciais, eu treinava bastante com a intenção ruim. Teve um momento que eu ia e me metia em briga na escola, 2º grau em briga, 2º grau de contabilidade. Minha avó trabalhava tanto e eu acabava que ficava brigando com pessoas. E tinha uma menina da minha classe que ela pediu para... O professor falou, quem tirou notas boas em matemática ainda conseguia tirar nota boa, uma coisa impressionante. Vai ensinar outra pessoa. O professor fez duplas. E aí o professor me colocou com a Cristiane, não sabia quem era. E a Cristiane sabia da minha história, porque lá na comunidade tinha bar e tudo mais. Resumidamente, ela falou, você tem que namorar com a minha prima, que ela vai te dar jeito. Eu falei, não tem que namorar com ninguém. E teve um dia que teve um conflito muito grande na porta da escola, e a Cristiane falou, você não vai sair daqui não, eu tenho que confessar um pecado aqui em público. Olha aí. Ela me irritou tanto, ela falava de casamento que, gente, eu tô com medo de falar, mas eu não era cristão não, eu tinha 16 para 17 anos. Eu tinha 17 anos, ela me irritou tanto que eu peguei, naquele tempo de quem cometia coisa errada na comunidade, que raspava a cabeça, eu não raspei a cabeça dela, mas eu peguei e cortei o cabelo da Cristiane. Ela chorou, foi pra casa, uma coisa horrível. E um belo dia, ela falou, quem vai dar jeito em você é minha prima. E eu estava saindo no meio do conflito. Quando eu tô saindo do meio do conflito, da briga ali na Barreira do Vasco, colégio 14 de novembro, aí ela tava na frente, a Cristiane, e ela encontra com a Cláudia e fala assim, ué, que coisa surreal. Ela vai, o que você tá falando aqui? Eu vim buscar meu namorado. Ela falou assim, quem é teu namorado? Eu olhei pra trás, quando eu olhei pra trás era eu. Aí ela quase infartou, não acredito, é ele que é o namorado. Eu tava falando disso, e ali nós conhecemos. E eu vi como Cláudia importante. Cláudia foi a pessoa que me motivou quando eu fui pra vida militar, não parar de estudar. Terminei meu 2º grau de contabilidade. Ela me ajudava a passar a matéria limpa. Cláudia, com mais condições financeiras, comprou minha roupa da formatura. Cláudia, de fato, é minha metade, é a complementação. Glórias a Deus. Parabéns, irmã Cláudia. Deus te abençoe. Casal lindo e maravilhoso do Senhor. Agora 28 de abril, hein? É? E fazendo mais 24 anos total, quase 30 juntos. Amém. Agora a gente vai para uma dinâmica que está acabando, então, mas já está acabando, rápido, né? Passa né? muito rápido, né? Tem depois uma pergunta aqui também do... Tem uma pergunta? Tem. Fala aí que... Se for difícil, não faz não. Fala aí. É do pastor Alexandre, que é o pastor lá do atendimento empresarial. Ô, pastor Alexandre, um abraço. A pergunta dele é a seguinte: Pastor Alex, sobre a modernidade e atualização dos cultos, qual sua percepção pastoral e eclesiástica para esse novo tempo que vivemos, onde muitas igrejas batistas estão deixando o modelo tradicional? Rapaz. Muito legal. Agora é interessante a gente descobrir qual era o modelo tradicional. O modelo tradicional não é o modelo que a gente apresenta nas igrejas. O modelo tradicional era o modelo lá de Roma, anfiteatro, é isso? Aquele espaço, né? Meia-lua, que o pregador ficava no centro, falava e tinha os questionamentos. Então, se tu não conhece a palavra de Deus, tu não vai pra lá não, porque vão questionar. E eu sou a favor desse modelo, do cristocentrismo. Falei isso no começo. E não se perder, não pra show, mas é adoração, é busca o Senhor e, de uma certa forma, sim, permitir que o rebanho participe. Louvor, na adoração. Eu lembro quando eu era mais novinho, eu ouvia assim, tinha um momento que quem estava na direção falava assim, pastor Paulo Renato, vamos adorar o Senhor com frases de adoração e agradecimento. E eu ouvia assim as irmãs, eu te louvo, ó Deus, pela sua soberania, eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é onipresente. Glória, então era uma coisa assim muito legal. Igreja grande, isso acontecia. Então eu sou a favor do cristocentrismo, voltarmos a essa visão. Amém. Tomara que eu tenha respondido. Respondeu sim. Vamos lá, bate pronto. Uma mensagem que o senhor deixaria para os pastores iniciantes. Sempre busca o Senhor. Sempre busca o Senhor. Nunca saia de casa antes do seu devocional. Não importa a correria, acorde 20 minutos mais cedo, 30 minutos mais cedo, mas ore ao Senhor antes de sair de casa, ore ao Senhor para tomada de decisão, ore ao Senhor para quando retornar em casa. Nunca perca a comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Uma palavra para as ovelhas. Suas ovelhas.
Continue firme e constante, sempre abundante no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 2 Coríntios 15. 58. Fala, é isso aí. 58. 15:58. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Essa é uma crise, que às vezes o trabalho está sendo em vão, mas eu pergunto, o trabalho está sendo no Senhor? Coríntios 15:58 nos ensina, é no Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Uma mensagem evangelística para aquele que está nos ouvindo e nos assistindo. Vamos lá de coração. Agora eu permito muito mais do que parafrasear. Eu não sei o que você tem vivido, e são desafios, mas Jeremias diz aí, ó, a palavra do Senhor 29, versículo 11 em diante: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se não tem paz, se não está tranquilo, é porque o fim não chegou. Deus tem o melhor para cada um de nós. Ele quer que nós estejamos invocando a Ele de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me invocares de todo o vosso coração. E o Senhor se revela. Muito mais importante, agora eu quero contemporaneizar, do que as novelas que terminam com um final feliz. Deus quer que toda a nossa trajetória, do começo até a conclusão do projeto dele para a nossa vida, seja na presença dele, apesar das dificuldades, com felicidade, porque a nossa felicidade não é condicionada a termos alguma coisa ou deixarmos de termos, não é condicionada, isso é importante, às circunstâncias da vida, mas é na presença do Senhor, porque podemos viver o momento da bonança como o momento da dificuldade. Deus é sempre com a gente. Do mais alto do cume, do mais profundo do vale, Deus se faz presente. Deus nos ama e quer o melhor para cada um de nós. E quando isso não está acontecendo, nós precisamos parar, orar, recalcular a rota e avançarmos. Faça o PPE, pare, programe e execute. Amém. Glória a Deus. Pastor Alex, agradecimento, considerações finais. Quero agradecer ao Senhor, soberano Deus, por essa oportunidade tão maravilhosa, a acolhida de todos vocês. Quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer ao Instituto Fanini, que me abraça de forma tão bonita, potência do Senhor Deus. Que Deus esteja dando direcionamento, que vocês continuem crescendo muito e muito e muito, que almas se convertam para a glória do Senhor Jesus. Amém. Jefferson Oliveira, considerações finais. Agradecer ao pastor Alex, pastor Paulo Renato, a equipe aqui também do Instituto, a nossa irmã que está ali, os irmãos que estão lá do outro lado também, os participantes no chat, nossa equipe, Evelyn, minha esposa Letícia está ouvindo agora aqui no trabalho, Rebeca e todos os demais irmãos que estiveram aqui conosco hoje. Obrigado. Amém. Meu agradecimento a Deus por tudo que eles têm feito, pela essa porta que se abriu. Agradecimento à minha família, Thelma, Mateus, que está começando hoje no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, fazendo lá, o militar está chegando lá agora, tá trabalhando lá também, agora foi para lá trabalhar, migrou para lá. Glória a Deus. Agradecer ao meu pastor Teodomiro, a nossa igreja, faço um convite de domingo, esteja conosco ali, 9 horas da manhã, pastor Martin Luther King Jr., 13.800, é uma honra te receber ali. Procura o pastor Paulo Renato, evangelista Jefferson, vai ser uma honra dar um abraço em você. Esteja lá também na igreja do pastor Alex, aniversário da igreja. E eu quero agradecer ao pastor Oséias, nosso executivo aqui da Instituto Fanini, pastor João Milson, que está aqui conosco cuidando da parte técnica aí, nosso pastor querido. Quero agradecer ao Wagner, quero agradecer a Sônia, obrigado aqui na nossa mesa, aqui, ela que faz a diferença aqui, e toda a equipe dos locutores, toda a equipe que estão aqui trabalhando. Nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus com clareza, tempo e fora de tempo, para abençoar a vida de vocês. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu te peço, compartilhe, se inscreva no canal. Amanhã nós vamos ter a reprise do nosso canal Alfa e Ômega, para a glória de Deus. Então a inscrição do canal é muito importante, tanto do Fanini como do Alfa e Ômega, para ajudar que o algoritmo entenda que foi um trabalho relevante para abençoar muitas pessoas, para a glória de Deus. O pastor Alex vai encerrar orando e já vai entrar o louvor depois, e nós estamos nos despedindo. Semana que vem, dia 2, vamos receber aqui pastor Air,
tá bom? E vai falar sobre família. Deus abençoe. Pastor Alex, ore por nós. Senhor, soberano Deus e Pai, gratidão por tudo que temos visto e ouvido. Gratidão porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Continue abençoando a nossa vida, Senhor. Investe em nós, pois queremos te honrar, pois queremos nos colocar cada vez mais no teu altar. Abençoe a nossa família, abençoe a igreja que tu tem confiado em nossas mãos, abençoe o Instituto Fanini, que cresça, Senhor, amém. Prospere, que muitas e muitas almas se rendam a ti. Essa é a nossa oração, no nome que está acima de todo nome, do nome poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém, Deus.